Estamos de volta aqui na sua telinha e como começamos, né, no programa passado, vamos chamar agora Karen Evans com o programa Nosso Som Clipe, quadro aqui do Contraplano. Está começando mais um Nosso Som Clipe e hoje vamos conhecer um pouco do trabalho do cantor Foltran. Ele que ano passado esteve no programa Raul Gil e participou de uma competição de música. Sua aposta mais recente foi no clipe da música Dama do Som, com parceria do cantor Martim. Ela sempre alucina, chama as amigas, tá louca pra vir dançar. Nem sabe assinar, que causa só de passar. Chama atenção no salto, ela passa pra impressionar. Ganhando a cena toda, chega louca e vai pra cima. Sabe dominar o baile onde quer chegar. Tá dando sinal que a noite vai se acabar. Tá pronta, nós convida, prepara as amigas que assim pode pá. Sem pressa de acabar, sem freio vai lá, chama as amigas que a noite vai tá demais. Se solta na batida que nós vai pedindo mais. Vai lá, chama as amigas que a noite vai tá demais. Se solta na batida que nós vai pedindo mais. Desce com ela, desce como ela faz. Desce com ela, desce como ela faz. Ela desce, envolve a batida e sempre pede mais. Domina e sabe o que faz. Já tá querendo mais. Domina, ela tá demais. Já tá querendo. Na pista se joga inteira, inteira até o chão. Me ganha de primeira, primeira dama do som. Vem mais, quero ver tu dançando com toda malícia, desejo exalando. Cê sabe que hoje tá demais, então desce mais rebolando. Vai lá, chama as amigas que a noite vai tá demais. Se solta na batida que nós vai pedindo mais. Vai lá, chama as amigas que a noite vai tá demais. Se solta na batida que nós vai pedindo mais. Desce com ela, desce como ela faz. Desce com ela, desce como ela faz. Então faz assim que eu tô aqui pra te ver dançando. Adoro essa malícia, seu corpo vem deslizando. Eu deliro, sinto que agora é o momento. Eu fico te olhando de canto, esperando algum indício. Eu sinto que agora é o momento de te mostrar. Se você me inspira, nossa brisa ainda vai se encontrar. Sem se limitar, me esquivo de canto, te ganho pelo espelho. Te espero, eu tô na brisa e me orgulho de ser o primeiro. Cê vem toda linda, ofusca suas amigas. Me ganha, hipnotiza. Se joga e faz a noite rolar. Vem dança pra cá, vou te impressionar. Cê me quis, agora eu vou te dominar até o sol raiar. Quando tu notar meus dedos entre seus dedos, sorria por a vida estar propondo este momento. Ela vem, ela vem. Ganhando a cena toda, fica louca pra dançar. Se solta na batida que hoje ela vai te ensinar. Ganhando a cena toda, fica louca pra dançar. Se solta na batida que hoje ela vai te ensinar. Ela desce mais, com toda a malícia ela sabe o que faz. Então desce, ela desce, envolve a batida e sempre pede mais.
O vídeo foi gravado aqui mesmo em Jacareí. Foltran gosta de fazer um mix de estilos musicais, mesclando ali no hip hop, pop, reggae e também na música latina. O nosso som clipe fica por aqui. Você aí de casa também pode participar. É só enviar o seu vídeo para tvcamarajacareí@gmail.com com o tema videoclipe. E não se esqueça de deixar os seus contatos. Valeu, Karen! Mandando muito bem aí com o nosso som clipe, né? Isso aí. Bom, então, continuando a nossa conversa, hoje nós estamos falando sobre formação cultural. Estamos aqui com o Fábio Pirinotto, ele que é Fundação Cultural, e vai falar então um pouco pra gente sobre o que, Fábio, agora o que existe para quem quiser fazer oficinas, workshops, o que tem hoje, o que vai abrir, como as pessoas podem se preparar. Então, nesse momento a gente tem algumas oficinas que já estão ocorrendo, né, que compõem a programação de formação cultural do primeiro semestre. Nesse momento as inscrições, a maioria das oficinas já estão encerradas, já estão em andamento as oficinas inclusive, né, já tiveram 2, 3 semanas de aula já, então já está começado, né. Mas a gente tem, por exemplo, desde fotografia para a turma iniciante, inclusive iniciante e pensando de modo bem descentralizado, tipo no meia-lua, por exemplo, a gente está fazendo oficina de iniciação, mas a gente tem também profissionalizante mesmo, já no nível intermediário, com máquina semi-profissional. Danças urbanas, mais de um professor para danças urbanas em bairros bem diversos. E também na dança tem jazz, balé, danças circulares. Então a gente tem teatro, iniciação teatral, tem de tudo um pouco. Tem percussão, música, tem violão, teoria musical e de percussão alternativa, que é um pouco mais pensando em musicalização infantil. Essas são as que eu estou lembrando agora mais de cabeça, assim. Tem uma diversidade, inclusive, de faixa etária, no caso, né? Cada uma dessas aí, às vezes, é um pouco mais direcionada para um público, outros para outros. A nossa expectativa é, agora, a gente conseguiu fazer a renovação do edital de oficinas. Então, tanto para artistas quanto para o público em geral, ficar atento, porque, primeiro, para os artistas. A gente vai lançar agora em breve os prazos para as novas propostas de oficinas, ou para quem já estava com proposta desde o ano passado, que já está credenciado, renovar a documentação, pelo menos. Legal. Tá? Para daí viabilizar a contratação das que vierem a ser selecionadas conforme a gente vai tendo pernas também, né? E no caso, para o público em geral, então, saber que vai ser no final desse primeiro semestre, mas com certeza no começo do segundo semestre, as inscrições para mais um monte de oficinas. A nossa expectativa é bem maior até do que desse primeiro momento. Vamos ver se a gente dá conta. Eu brinco que as oficinas culturais aqui, como uma política pública, é um quebra-cabeça que não forma uma única imagem. Porque a gente tem, por exemplo, uma oficina que está aqui com aquele professor para aquele território. Nossa, mas às vezes o orçamento está um pouco mais curto, ou então a gente tem uma prioridade de demanda de uma parceria com alguma instituição, ou uma demanda de um Educa Mais, por exemplo. Então vamos colocar para cá. Mas aí vira um buraco aqui. Ele pode ser preenchido com uma outra, talvez. A gente vai tentando ficar dinâmico. Então eu brinco que é tipo um tabuleiro de quebra-cabeças que não montam uma imagem única. É uma coisa muito viva. Tira daqui, parece que vai faltar, mas a gente tenta preencher com outra coisa. Então é um pouco dinâmico e é bacana nesse momento, porque agora a gente tem um pouco melhor de estrutura. A diretoria de cultura dentro da Fundação Cultural agora está ampliado o quadro. Teve reforma administrativa no final do ano passado, mas efetivamente foi no começo desse ano que a gente passou na diretoria de cultura a ter 2 gerências, né? Então eu estou gerente de fomento e formação cultural e tenho a gerência de coordenação cultural. E juntos, tem até agora a equipe com um estagiário junto também, que está dando conta das oficinas estarem mais bem organizadas e planejadas para o segundo semestre. A descentralização das oficinas foi um ponto forte dessa gestão, né? Dessa nova gestão da Fundação Cultural. Inclusive parceria com instituições, porque até então estava com um parecer jurídico que estava travando um pouco essas relações. E a gente quer estabelecer um vínculo bacana com as instituições e estamos começando. Isso ajuda bastante a descentralizar com mais facilidade, inclusive. Há um laço, então, entre a Fundação Cultural e as outras secretarias da cidade? Na medida do possível, quanto mais, melhor.
mas sempre vai ter um pouco dos entraves, porque tem metas que são diferentes em alguns aspectos, outras não, outras se somam bastante, né? Se for ver, por exemplo, na educação, a Usija, na verdade é bancada pela educação, e faz uma formação musical para a cidade de alta excelência. E a formação cultural, artística, pela Secretaria de Educação. Sim. Não é um papel exclusivamente da Fundação Cultural. Não é necessariamente cultural. só da Fundação Cultural, mas a gente tenta mapear essas ações. Por exemplo, educação de período integral, né? Mais educação nas escolas, tem várias formações de oficinas da área artística, a maioria. Então a gente tem acesso às informações, começa a compreender onde que já está tendo alguns atendimentos nas escolas. Então, para o público infantil já tem algumas da própria Secretaria de Educação. Assistência social também abriu edital para oficinas. A maioria dos oficineiros da área artística e cultural. Então, para a Fundação Cultural dar conta, a gente já compreende que tem algumas demandas que já estão sendo supridas pelas outras secretarias, mas a gente não se abstém, a gente dialoga para ter acesso a essa informação melhor e ir conversando com as outras secretarias, sem dúvida. Mas a descentralização, nesse momento, a gente avança um pouco de ajudar a mapear aonde que já estão indo essas que existem, mas também estabelecer maior vínculo com instituições da própria sociedade civil, de modo geral. Muito bom. E, Binho, fala pra gente então o que você tem percebido, como tem sido a procura da população daqui de Jacareí pelas oficinas e também de que forma as oficinas, a formação cultural, esses workshops, eles podem ser uma ferramenta de transformação social. Nossa, não tem dúvida que é tremenda a transformação social. Na verdade, qualquer aspecto em que a gente contribua para que o ser humano tenha acesso a um campo do sensível, que a provocação pode ser pro prazer ou pro incômodo que a arte pode trazer, mas ela vai trabalhar no campo do sensível. Então, a gente estimular isso é transformação, sem dúvida. Também, outra questão é muito fácil esse jargão dito, principalmente na área de políticas sociais de modo geral, ocupar o tempo ocioso, né? O pessoal costuma usar muito eu acho que também o tempo ocioso de verdade com ociosidade pode ser aproveitado pelo próprio ócio, mas o ócio é criativo. O ócio criativo. Mas enfim, pensando como política pública, sem dúvida, você, um jovem que estaria talvez disperso, vamos dizer assim, o jovem está um pouco mais orientado, podendo frequentar com um professor, um técnico, enfim, uma pessoa oficineira ali na frente, né? Principalmente trabalhando no campo do sensível, sem dúvida é uma transformação social imensa, né? E no caso a gente também está querendo dar alguns passos em contribuir para que tenha esse passo que é do acesso, mas a gente quer qualificar também a transformação social pelos workshops e por outras masterclass num caráter mais profissionalizante, que Jacareí tem condições de ter um plano, um programa de formação cultural que não fique tanto só no iniciante. A gente entende que tem que dar passos maiores, então a gente quer fortalecer inclusive metas que tem no próprio Plano Municipal de Cultura, para alavancar mais isso junto aos artistas e fazedores de cultura da cidade, para dar conta dessa demanda. Muito bom. No começo do programa você falou um pouquinho rapidamente sobre a incubadora de projetos, né? Queria que você desse uma passeada rápida também sobre como que é o planejamento, como que está o planejamento da incubadora de projetos e o plano também da movimentação da economia criativa aqui na cidade. Legal. Segundo semestre, todo mundo, fica a dica, acompanhar a nossa agenda cultural, o site da Fundação Cultural e também no Facebook, a página oficial da Fundação Cultural, porque a gente vai começar já agora em junho, principalmente para quem é mais voltado da área artística e cultural. A gente vai ter um curso na área de captação de recursos e da área de patrocínios, para compreender um pouco como estabelecer relação com as empresas e ter acesso a que tipo de material a ser apresentado, que tipo de diálogo a ser estabelecido com as empresas. Os maiores desafios são esses, né? E já depois de julho a gente vai trazer pessoas de renome internacionais. Assim, às vezes parece meio propagandear de modo vago, mas de verdade a gente está trazendo pessoas de referência que falam de economias das culturas, que inclui
economia criativa, mas também tem pequenas variações, e que para a área de formação cultural é bem interessante um termo, que é a economia do conhecimento, que vai trabalhar outras tecnologias sociais, que também é um termo não tão utilizado. São outros modos de se aprender a produzir recursos pelo seu fazer artístico e cultural. E no caso da economia criativa, por exemplo, entra desde moda, cerveja artesanal, outras coisas que a gente comentou no começo, do que é fazer cultura nessa instância civilizatória, estar em sociedade. A economia criativa avança em muitas coisas nesse sentido, mas nossa preocupação sempre é pensando como isso não ser necessariamente algo, um empreendimento exploratório. A gente acha que é importante dialogar também com a economia solidária. Então, empreendimentos economicamente solidários junto à economia criativa. Então, a incubadora no segundo semestre, até dezembro, de julho a dezembro, vai ter bastante palestras, seminários, fórum. A gente vai fazer um calendário arrojado, eu diria. Sem dúvidas, do que eu conheço das outras cidades, nesse momento, o que a gente está planejando para o segundo semestre está muito além do que está sendo realizado com as cidades da região, diria. Vamos ver, o plano municipal de cultura daqui da cidade de Jacareí, é um plano de 10 anos, já prevê essa meta, né, de começar a incubadora e a escola livre também. E a gente vai colocar de verdade ele em prática esse ano, no segundo semestre. Tem recurso já alocado pela Lei Orçamentária Anual, né, a LOA, porque muitas vezes era promessa, vai ter, mas nunca colocava recurso, né? Então, no ano passado, para esse ano, a gente fez questão de colocar recurso. É um começo, é pouco, mas é justamente para dar o começo, para ter o start. Depois disso, a gente vê como que vai ser. Muita gente não entende incubadora, mas imagina que é como se fosse uma experiência de laboratório. Está dentro de um local fechado, talvez, seria uma incubação, está ali e vai passar por uma experiência de se qualificar para depois não depender mais daquela estrutura e conseguir ter giro de recursos por conta própria. Então vai passar por capacitações, formações, intercâmbios, trocas, visitas a outros casos de experiência. Então a gente vai ter um processo até seletivo mais para o final do ano, essa é a nossa meta, de que avance mais. No caso de economia da cultura na cidade, também dá para falar que a gente vai fazer uma revisão da lei de incentivo à cultura, a gente quer modernizar ela. A gente está fazendo agora a regulamentação para o uso do Fundo Municipal de Cultura. Tem muita coisa para avançar da economia da cultura no segundo semestre. Muitas oportunidades, então. Sem dúvida, tomara. Já foram dados os primeiros passos, né? É isso. Bom, pessoal, infelizmente nós chegamos ao final do nosso programa, ainda tinha um monte de pergunta para fazer, mas o tempo foi curto e nós ficamos por aqui. É isso aí, muito obrigado, Binho. Eu que agradeço. Por ter conversado com a gente um pouco aí. Tem os contatos do Binho aí, que já foi passado durante o programa. Procure a Fundação Cultural, fica aqui no centro de Jacareí, facinho de encontrar. Um monte de gente lá para atender vocês. Acompanhe aqui nossos programas, reprises, no canal no YouTube da TV Câmara. E nos vemos no próximo episódio do Contraplano. Tchau, tchau!